alunos, esta semana nós vamos iniciar na página 10, operações com números racionais. Para realizar operações com racionais, valem os mesmos procedimentos operacionais que utilizamos nas operações com frações. Por meio de exemplos, vamos rever inicialmente as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Adição e subtração de racionais. Lembre-se de que para essas operações são fundamentais os conceitos de módulo e de redução de frações ao mesmo denominador. Observe a soma de menos 3,25 com menos 4,9. Como os dois números têm o mesmo sinal, somamos seus módulos e mantemos o sinal da mesma forma que fizemos com números inteiros. Então, menos 3,25 mais menos 4,9 é igual. Neste caso, foi colocado o sinal de menos fora do parênteses e dentro ficou 3,25 mais 4,9. Lembrando que nós temos que somar os números e conservar o mesmo sinal. Veja agora a subtração 3,42 menos 2,78. Então, 3,42 menos e menos, como que ficará estes dois sinais? Menos e menos vai se transformar no sinal de mais. Então, 3,42 mais 2,78, nós temos 6,2. Vamos agora efetuar menos 1 sobre 30 mais 5 quartos. Como aqui, olha, nós temos denominadores diferentes, um é 30, outro é 4. Então, nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum de 34, que neste caso é o número 60. Então, como que vai ficar? No lugar do 30 e no lugar do 4, colocaremos o 60 e faremos a divisão. 60 dividido por 30 vai dar 2. E 2 vezes 1 vai ficar o 2 bem aqui. Só que negativo, porque o 1 é negativo. Agora, este 60 dividido por 4 vai dar 15. E 15 vezes 5, quanto dá? Dá 75. Então, nós dividimos pelo denominador e depois nós fazemos a multiplicação pelo numerador. Temos agora o denominador 60. Então, basta que nós façamos a operação que está no numerador. Nós temos aqui menos 2 mais 75, os sinais, eles são diferentes. E quando nós temos sinais diferentes, nós faremos conta de menos. 75 tira 2 vai dar 73 sobre 60. Atividades número 16. Efetue. Então, aqui tem alguns cálculos para vocês resolverem. Vamos ver primeiramente aqui na letra E. Nós temos menos 2 mais menos 5 sobre 17. O que nós podemos fazer aqui? Transformar esta fração em um número decimal. Como que nós transformamos? Fazendo a divisão de 5 por 17. O 5 não dá para dividir por 17, colocaremos o 0, uma vírgula e acrescentamos um 0 no 5 e ficará 50. Quantas vezes o 17 cabe no 50? Cabe 2 vezes. 2 vezes 17 é 34. Fazendo a subtração, chegamos aqui em 16. 16 não dá para dividir por 17. Como nós já temos uma vírgula, podemos acrescentar um 0, ficando 160. O 17, ele cabe 9 vezes dentro dos 160. Então, 9 vezes 7, 63, vão 6, 9 vezes 1, 9. 9 com 6 vai dar 15. Agora, faremos uma subtração e o resto é 7, que também não dá para dividir. Esta conta, se nós continuarmos ela vai ser infinita. Vamos fazer só até aqui. 4 vezes
17 é 68 e 70 menos 68 sobram 2. Então, a divisão gerou o número 0,294. Vamos substituir menos 2, fazendo o jogo do sinal. Mais e menos ficará menos 0,294. Quando nós temos dois sinais iguais, nesse caso são dois sinais negativos, nós vamos conservar o sinal e nós iremos somar os números. Então, 2 mais 0,294 vai dar 2,294. Aqui são 3 pontinhos porque continua. Vocês farão o restante. Não esqueçam de antes vocês fazerem o joguinho do sinal, tá? Esse eu já fiz. Número 17. Um cliente de um banco tem um limite de cheque especial igual a R$2.000. O extrato da sua conta indica um saldo devedor de 260. Responda ao que se pede. Quanto tem ainda disponível em seu limite do cheque especial? Então, se ele tem 2.000 de cheque especial e o saldo dele está negativo, significa que este valor foi debitado, está sendo descontado do cheque especial. É um valor que ele está devendo para o banco. Então, vocês têm que fazer esta conta para saber quanto de limite tem disponível. Letra B. Caso desconte 385, qual será o novo saldo disponível? Então, olha, após vocês fazerem este cálculo aqui, ele vai ter ainda um dinheiro disponível. Depois disso, foi descontado ainda 385, então vocês vão ter que subtrair mais 385 deste limite, para saber quanto ainda ele pode estar gastando. Letra C. Supondo que tenha descontado esses 385 e no dia seguinte depositado o valor de 915, qual será seu novo saldo? Então, vamos pensar um pouquinho. Façam as contas de quanto foi descontado do limite dele, tá? Vocês vão chegar no valor aqui dos valores descontados. Só que depois ele depositou 915. Então, se ele depositou 915, vocês vão ter que subtrair deste valor. O exercício 18 não será feito. Multiplicação e divisão de racionais. Observe nos exemplos os mesmos procedimentos que utilizamos com frações. Vamos calcular 3,5 vezes menos 1,6. Multiplicamos os módulos e colocamos o sinal negativo. Por que nós colocamos o sinal negativo? Lembrando que o número que não tem sinal, ele é positivo. E como nós temos uma multiplicação, primeira coisa a se fazer é a regra do sinal. Mais e menos, o resultado vai ser menos. Agora, basta multiplicar 3,5 vezes 1,6. Vamos agora efetuar o produto de menos 6 sobre 25 por menos 10 sobre 21. Como os números têm o mesmo sinal, multiplicamos os módulos, fazemos as simplificações possíveis e colocamos o sinal positivo no produto obtido. Então, o que nós temos que fazer aqui? Multiplicar o numerador vezes o numerador. 6 vezes 10 vai dar 60. 25 vezes 21 vai dar 525. E o sinal, nós temos menos e menos. Menos e menos fica positivo. E quando é positivo, nós não precisamos colocar. Agora, o número 60 e o número 525, eles podem ser simplificados, eles podem ser divididos. Então, qual número dá para dividir os dois? Neste caso, nós podemos dividir os dois pelo número 5. Então, fazendo a divisão,
60 dividido por 5 vai dar 12. E 525 dividido por 5 é 105. O número 12 e o número 105, eles são números que tem na tabuada do 3, então nós poderemos simplificar, fazer a divisão por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 105 dividido por 3 vai dar 35. Reparem que é o mesmo valor daqui, só que neste caso eu fiz de uma forma diferente. Aqui na apostila, ela foi feita simplificando antes, então, se alguém preferir ir simplificando antes, não tem importância. Agora, se não entendeu, basta multiplicar o numerador pelo numerador, que dá 60, denominador por denominador, e depois dividir, simplificando pelo mesmo número. Observe a divisão. 3 sobre 25 dividido por menos 2 sobre 15. Então, nós teremos que dividir 3 sobre 25 por menos 2 sobre 15. O 3 sobre 25, que não tem sinal, ele é positivo. Fazendo a regra de sinal, mais e menos, o resultado vai ficar negativo. Mas e agora? Quando nós temos uma divisão, para dividir, nós inverteremos a segunda fração e faremos uma multiplicação. Então, a primeira nós copiaremos 3 e 25 e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração, que ficará 15 sobre 2. É só inverter. Agora, vamos multiplicar 3 vezes 15 e 25 vezes 2. Esse resultado vai ser negativo. 3 vezes 15 é 45. E 25 vezes 2, 50. O 45 e o 50 são dois números que nós podemos dividir por 5, simplificando estes números. 45 dividido por 5 vai dar 9, e 50 dividido por 5 vai dar 10. E, como é negativo, o resultado continua negativo. Ficou o mesmo resultado, com certeza, da apostila, mas eu fiz primeiro a multiplicação e depois a simplificação. Lembre-se de que dividir uma fração pela outra é o mesmo que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Atividades. Número 19, efetue as multiplicações. Então, nós temos aqui algumas multiplicações onde vocês vão montar a continha para resolver. Então, por exemplo, aqui na letra C, vocês têm 0,02 e vocês vão multiplicar por 0,3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Aí, nós temos que ver quantos números temos depois da vírgula, que são as nossas casas decimais. Então, eu tenho 2 números na parte de cima e 1 número na parte de baixo. Então, da direita para a esquerda, nós temos que contar 3 casinhas e colocar a vírgula. Aqui eu não conto, eu conto a partir daqui. 1, 2, 3. A minha vírgula vem aqui, então, nós acrescentamos um 0 para segurar a vírgula. Então, a letra C, a resposta é 0,0006. Não pode esquecer de contar as casas decimais. Façam isso com o restante. Exercício 20, efetue as multiplicações. Então, na multiplicação, nós multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E fazemos antes o jogo do sinal. Como nós temos aqui sinal positivo e sinal negativo, mais e menos, o resultado vai ser menos. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. O 10 e o 12 são números que nós conseguimos dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Esta é a resposta. O número 21...
efetue as divisões. Então, não são frações, vocês farão as divisões normalmente aqui, montando a divisão e resolvendo. Exercício 22. Efetue as divisões. Então, aqui nós temos frações. Como que nós vamos resolver a divisão de fração? Vamos aqui na letra B. Nós temos sinal de menos e sinal de menos. Menos e menos, o resultado vai ser mais, ele vai ser positivo. Agora, nós vamos copiar a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, se ela era 7/3, ficará 3/7. Depois, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 7, 21. O 3 e o 21, eles têm na tabuada do 3, então vamos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 21 dividido por 3, 7. Então, está pronto aqui. Vamos agora para o final da página 15. Atividade número 23. Calcule menos 3 meios elevado ao quadrado. Então, o que nós temos que lembrar? A base, que é menos 3 meios, nós temos que repetir esta base 2 vezes, porque o nosso expoente é 2. Então, menos 3 meios vezes menos 3 meios. Agora, faremos o jogo do sinal, menos com menos, o resultado é positivo, e vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Então, lembrando, o expoente do número indica quantas vezes nós iremos repetir a base. Depois de repetir, basta que façamos a multiplicação. Prontinho, é só vocês desenvolverem. O número 24 também é para calcular a potência. Então, 2,3 elevado ao quadrado vai ficar 2,3 vezes 2,3. Não lembro como faz de cabeça? Então, a gente monta a conta. 2,3 vezes 2,3 e faz a multiplicação. O número 25, calcule as seguintes potências. Então, nós temos 3 elevado à terceira potência. Quantas vezes eu vou repetir a base 3? Eu vou repetir 3 vezes. Na letra B, eu vou repetir a base 3 2 vezes, porque o meu expoente é 2. E basta agora fazer as multiplicações. Depois do exercício 25, nós vamos pular para o exercício 28 e vamos calcular as raízes quadradas. Então, para calcular a raiz quadrada, nós poderemos fazer de duas formas. A primeira é encontrar os números multiplicados por eles mesmos. Então, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, e assim por diante. Vocês podem fazer uma lista, uma tabela de multiplicações, tá? O que acontece? 1 vezes 1 é 1, então a raiz de 1 será o número 1. A raiz de 4 vai ser 2, a raiz de 9 vai ser 3, a raiz de 16 vai ser 4. O que é raiz, então? A raiz de um número é descoberta quando nós encontramos um número que vezes ele mesmo dá o número que está dentro da raiz. Vocês podem fazer desta maneira, encontrando uma lista de multiplicações. E depois, o que faremos? Colocaremos o resultado. Qual é a raiz de 16? Olha, a raiz de 16 é 4. Se vocês continuarem a tabela, vocês vão descobrir que a raiz de 49 é 7. Então, como dentro da raiz nós temos frações, o resultado será uma fração também. Aqui no caso da letra B, nós temos um sinal negativo fora da raiz. Esse sinal negativo acompanha o resultado. A raiz de 1, olha aqui em cima, a raiz de 1 é 1. E qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, o resultado ficou menos meio.
O número 29 é para encontrar a raiz também. Então, desta página 18, vocês farão o exercício 28 e o exercício 29. E para esta semana, é até esta atividade. Qualquer dúvida, é só nos procurar.